Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. $200 milhões de hindus, 500 milhões de chineses, alguns milhões de japoneses e um sem número de outras nacionalidades acreditam na reencarnação. Pitágoras, o grande poeta Emerson, empresários como Henry Ford e cientistas mundialmente famosos como Thomas Edison, Luther Burbank cultivam essa crença. Os mestres da Índia e também Jesus conheciam e endossavam a doutrina da reencarnação. Jesus disse: em verdade vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João, o Batista. Mateus capítulo 17, versículos 12 e 13. Nas palavras de Jesus, encontramos claramente enunciada a lei da reencarnação. O profeta Elias era uma alma no corpo. Quando esse corpo pereceu, a alma subiu ao céu e voltou à terra para mais encarnações. E finalmente ocupou o corpo de João, o Batista. Essa passagem significaria outra coisa, a não ser que Elias renasceu como João. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, lemos: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quem superar os desejos do corpo, se tornará uma alma firme, na mansão da presença de Deus, e não mais precisará voltar à terra para buscar realizações mundanas. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, declara: ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que vence os desejos do corpo não regressará à terra para saborear os frutos agridoces da vida mundana, mas fruirá Deus, a árvore da vida, que está enraizada para sempre no paraíso da felicidade divina e eterna. A mais importante escritura hindu, o Bhagavad Gita, diz: eu, o Espírito Supremo, reencarnei várias vezes para edificar os opressores e redimir os virtuosos. Assim como um homem farto de determinada roupa veste uma nova, assim a alma, deixando um corpo gasto, procura uma nova morada carnal. Isaac Newton, Galileu e Júlio Verne anunciaram inúmeras verdades que conheciam de antemão. Galileu foi punido por saber e ensinar que a Terra é redonda, pois todos na época acreditavam que ela era plana. Dessa mesma forma, Jesus e outros sábios pressentiram a verdade da reencarnação. Quando as pessoas não compreendem uma verdade, só lhes resta confiar nos ensinamentos autorizados de superfilhos divinos como Cristo. O corpo físico contém oculto dois outros corpos, o astral e o espiritual. Se pusermos um pouco de água salgada numa garrafa e a fecharmos, pondo em seguida esta dentro de uma outra maior e fechando-a também, e esta dentro de uma terceira garrafa, e as três finalmente no mar, a água salgada das garrafas internas não se misturará à água marinha quando a garrafa externa for quebrada. As três terão de partir-se para que sua água se misture ao oceano. De igual modo, o corpo físico encerra em si o corpo astral
e o corpo ideacional ou causal. A alma é em seguida encapsulada dentro do corpo causal e tapada com a ignorância. Assim, quando o corpo físico perece, a alma não fica imediatamente livre. Só encontrará a liberdade quando as rolhas da ignorância que tapam os corpos astral e causal forem também removidas, lhe permitindo mesclar-se ao oceano do espírito. Nós costumamos vestir 3 camadas de roupas: camisa, blusa e casaco. Na morte, a alma se despe apenas do casaco do corpo físico. O corpo físico se compõe de 16 elementos metálicos e não metálicos pesados: ferro, fósforo, cloro, sódio, iodo, potássio e etc. O corpo astral se compõe de elementos mentais, emocionais e biotrônicos, incluindo inteligência, ego, sentimento, mente, consciência sensorial, 5 instrumentos de conhecimento, as contrapartidas sutis dos sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato, 5 instrumentos de ação, as correspondências mentais da capacidade de procriar, excretar, falar, andar e exercitar habilidades manuais, e 5 instrumentos de força vital, que exercem as funções corpóreas de cristalização, assimilação, eliminação, metabolização e circulação. Se, por exemplo, a corrente cristalizadora no corpo se recusa a desempenhar sua função, sobrevém a tuberculose. Se a corrente circulatória trabalha irregularmente, prevalece uma condição de anemia. O corpo causal consiste de ideias seminais correspondentes aos 16 elementos do corpo físico e aos 19 do corpo astral. Deus criou primeiro todos os elementos dos corpos físico e astral sob a forma de ideias. Em seguida, eles se consubstanciaram, mediante vibração, nos elementos astrais e físicos. Antes de criar o ferro, o pensamento ou o sentimento, por exemplo, ele os engendrou primeiro em sua mente. No sonho, uma rocha e um lampejo de pensamento diferem apenas pelo tipo de ideias. O corpo físico é destruído na morte, mas os desejos mundanos o recriam. A consciência governa toda a criação mental. Primeiro, elimine os desejos terrenos. Depois, pela meditação profunda, aprenda a destacar a alma da servidão dos 3 corpos, mergulhando-a no oceano do espírito. Se puder fazer isso com a ajuda de um guru autêntico, enquanto estiver fisicamente vivo, conseguirá repetir o processo quando o seu corpo físico perecer. Se você transgride as regras da saúde, comendo demais, é bem provável que renascerá com indigestão ou tendência a problemas gástricos e, consequentemente, a morte prematura. Depois de remir o karma da gula na próxima encarnação, na terceira, talvez, nasça com a tendência a comer em excesso, mas vivo bastante para superar a cobiça, se essa for a sua escolha. Bebês que morrem no ventre materno quase sempre passaram anteriormente por episódios de suicídio. Desprezaram a vida e, ao renascer, emitem espasmos de repulsa latente à possibilidade de voltar à vida, o que abala o corpo a tal ponto que este sucumbe ainda na fase embrionária. Aqueles que conquistaram riqueza, saúde, prosperidade, sabedoria ou espiritualidade em suas vidas passadas,
já nascem com certas vantagens. Da mesma maneira, os que se abismaram na pobreza, doença e ignorância por causa da negligência em vidas anteriores, reproduzirão essas mesmas condições desde o início de sua nova existência. A lei da atração, segundo a qual você colherá agora o que semeou na vida anterior, é uma lei justa e sábia. Poupa a Deus o estigma imposto pelo homem de ser um autocrata que cria alguns cérebros saudáveis e outros idiotas apenas por divertimento. A lei da ação explica as injustas aparentes que se manifestam logo no começo da vida mundana. Também há esperanças a todos, pois o pecador é pecador, não porque seus pais lhe transmitiram tendências pecaminosas, mas porque pecou em vidas passadas e por isso atraiu parentes que pecaram. Dirão os médicos que João herdou sua insanidade de seu pai insano. O metafísico, porém, assegurará que João atraiu um pai insano nessa vida, porque sua alma trouxe consigo, de uma vida passada, a tendência à insanidade. Basta essa doutrina para nos devolver a fé na justiça e na sabedoria das leis divinas que regem os passos dos homens. Se uma pessoa vive 100 anos, tem tempo para lutar contra o mal e tornar-se boa. Mas se uma criança morre com a idade de 5, esse prazo será curto para ela usar sua razão e livre-arbítrio a fim de vencer a batalha da vida. Essa criança morre em consequência de uma transgressão auto-infligida no passado. Terá de renascer outras vezes e cursar diversas escolas da vida até se educar no comportamento certo. Se os bebês vão para o céu quando morrem, por que não eliminá-los a todos no berço e evitar assim que tenham de enfrentar a vida? Quando um bandido morre, não se torna um anjo pela virtude da morte. As pessoas que cometem más ações e ainda assim esperam se transformar em anjos após a morte, ficarão decepcionadas. Somos os mesmos antes e depois de uma noite de sono. Almas pecadoras ou virtuosas não mudam com a morte física. Como almas, somos raios da luz divina. Às vezes nos ocultamos por trás das nuvens do pecado, tal qual o sol por trás das nuvens do céu. Mas não ficaremos lá por toda a eternidade. Nem todos os pecados do universo destruiriam a nossa luminosidade essencial. Nos cabe remover as pesadas nuvens da ignorância e manifestar de novo a nossa luz perene. Não é porque algum dia seremos redimidos que podemos nos demorar pelo caminho. Seria uma grande insensatez, pois o pecado é muito doloroso. E para que sofrer voluntariamente durante milênios só por ignorância? A lembrança não prova a pré-existência. Não recordamos os 9 meses de nossa vida como embriões e nossa fase inicial como bebês. Como então nos lembraríamos do tempo em que habitamos outro corpo, com outro cérebro, outro sistema nervoso, outra aparência? Bom é que esqueçamos as duras experiências na escola das vidas passadas, pois não gostaríamos de ser de novo hipnotizados por essas tribulações. Se nos lembrássemos de todas elas, não nos sentiríamos propensos a ser bons de novo, e a repetição nos enfadaria. Ou então acreditaríamos ser difícil demais nos reformarmos, caso o desejássemos. Se evocássemos nossos dias de infância, a nossa juventude e a nossa velhice,
Não gostaríamos de reviver as historinhas da infância, as comédias da juventude e as tragédias da velhice. Como a reencarnação é bem-vinda. Ela transforma em sucata o velho carro de nossa vida e nos dá um modelo novo para tentarmos, ao menos, vencer a corrida da existência. Todos os criminosos, assassinos e homens de má reputação, por piores que sejam na Terra, podem voltar sob uma nova forma, prontos a recomeçar, saudados e encorajados por novos amigos e em novas circunstâncias. Alguns ocidentais americanos, principalmente, agem como os hindus mais espiritualizados, e muitos hindus agem como os empresários americanos mais empedernidos. Hindus espiritualizados têm assumido corpos americanos para, segundo o plano divino, espiritualizar a América. Do mesmo modo, americanos que amam hindus materialmente pobres, mas espiritualmente ricos, optam por nascer na Índia a fim de resgatá-la. Puxando o bem pela memória, tente enumerar suas primeiras tendências puras. Amava o incenso e a filosofia oriental ou as ferramentas e as máquinas? Essas vocações antigas, isoladas das que foram adquiridas na existência atual, ajudarão a você a descobrir o seu passado. Não raro, conhecemos famílias cujos membros estão sempre brigando. Foram inimigos em outra vida e implantaram um ódio mútuo em seus corações. Como a lei da atração envolve tanto o amor quanto o ódio, a natureza reuniu essas almas inimigas para continuarem se degladiando na arena estreita de uma pequena casa. Portanto, cuidado! Não atraia seu inimigo e nem as más qualidades dele, concentrando-se nessa imagem, graças ao rancor que lhe devota. A reencarnação principia na fase de cristalização. Atinge o nível humano de existência após 8 milhões de vidas. É o tempo que a alma leva evoluindo até poder renascer no corpo de um homem. A matéria sufoca o espírito que sempre procura reformá-la a partir de dentro, estimulando-lhe a evolução. Metais, vegetais e seres humanos, corpos diferentes, alma idêntica. A reencarnação é o processo pelo qual o espírito retorna a si mesmo, da multiplicidade à unidade. Deus fez o homem imortal. Queria que, como imortal, ele vivesse na terra. O homem deveria contemplar o drama da mudança com uma consciência perene e, após se dar conta da dança da mutabilidade, sendo ele próprio imutável, volver ao seio da beatitude eterna. Mas o mal se insinuou. Induziu o homem a concentrar-se nas mudanças da vida, nas aparências externas, e não na imortalidade inerente a todas as coisas. Com isso surgiu a falsa ideia da morte como um fim absoluto. O filme da vida humana, nascimento, permanência na terra e morte, mostra alegria no começo e tristeza no fim. A ignorância satânica, porém, oculta os olhos dos homens os filmes de sua pré-existência, quando ele descia alegre do seio de Deus e voltava contente para as esferas superiores após a morte. Satã nos fez esquecer nossas experiências anteriores e posteriores ao nascimento, nos mostrando de passagem o drama da vida e baixando logo a cortina para nos impingir um conceito errôneo da morte. Afirmar que a morte ou a mudança não existem seria um absurdo, mas eu considero a morte apenas um elo externo
na cadeia da imortalidade, cujo resto escapa à nossa vista. A fim de combater a ilusão da morte, o homem deve contemplar toda mudança como uma simples movimentação no seio da imutabilidade. Agradecemos por se conectar conosco. Sua opinião é extremamente valiosa. Então, compartilhe nos comentários abaixo. E se acredita que esse conteúdo pode tocar outras vidas, não hesite em compartilhar. Não se vá sem conferir o próximo vídeo que está sendo sugerido aí na sua tela.